Maria sempre acordava antes do sol nascer. Ainda era madrugada quando ela amarrava os cabelos de qualquer jeito, colocava uma camiseta velha que já perdera a cor original e saía em silêncio para não acordar os filhos. Calçava os chinelos gastos, pegava a sacola plástica furada e ia em direção à feira livre. Enquanto a cidade dormia, ela já andava quilômetros a pé, cruzando ruas escuras com o estômago vazio e o coração apertado. O destino era sempre o mesmo, o fim da feira. Não para fazer compras, mas para catar o que sobrava, o que ninguém quis, o que os feirantes jogavam fora. Frutas machucadas, legumes passados, folhas de alface murcha, pedaços de mandioca, abóbora e cenoura que estavam quase apodrecendo. Às vezes achava até um pão duro no meio das caixas. Era esse o mercado de Maria. Ela não tinha dinheiro, mas tinha 5 filhos esperando comida. Todos os dias ela se ajoelhava no chão da feira com vergonha e coragem ao mesmo tempo. Abaixava a cabeça para não encarar o olhar de desprezo dos outros, mas por dentro gritava: "É pros meus filhos, é pelos meus filhos." Pegava o que podia, escolhia com cuidado, tinha medo de trazer algo estragado e fazer mal às crianças. Com o tempo, alguns feirantes começaram a separar restos melhores para ela. Outros fingiam que não viam, e alguns a olhavam com nojo, como se ela fosse invisível. De volta para casa, Maria entrava pela porta dos fundos para não cruzar com os vizinhos. Lavava as mãos, limpava os alimentos com vinagre, tirava as partes podres com faca. Transformava tudo em refeição. Uma sopa com mais água do que legumes, um arroz branco com cascas de batata, um refogado feito com talo de couve e folhas quase secas. Era simples, mas era o que tinha. E os filhos comiam como se fosse banquete. Os 5 filhos, todos pequenos, todos crescendo em meio à necessidade. O mais velho já entendia a dureza da vida, ajudava como podia. O do meio era calado, observador, e o caçula ainda mamava no peito, mesmo com o leite escasso. Maria amava cada um com uma força de 1000 exércitos. Ela nunca pensou em desistir, não tinha tempo para reclamar. A única coisa que ela queria era dar uma chance para os filhos viverem melhor do que ela viveu. Mesmo com tanta luta, ela nunca deixou de mandar as crianças para a escola. O uniforme era herdado, o tênis tinha buracos, os cadernos vinham do lixo, mas ela dava um jeito. Dizia: "Podem tirar tudo da gente, menos a chance de vocês aprenderem." Às vezes não tinha comida, mas tinha fé. Às vezes não tinha gás, mas tinha esperança. Ela carregava o peso do mundo nas costas, e ninguém via, ninguém sabia o quanto ela chorava no travesseiro rasgado quando todos já dormiam. Os vizinhos julgavam, diziam que ela não sabia se cuidar, que era uma coitada, que tinha filhos demais, mas nenhum deles estendeu a mão. Nenhum sabia o quanto ela se virava com o pouco que tinha. Nenhum sabia que por trás da mulher com sacolas de lixo na mão existia uma mãe, disposta a dar a própria vida se fosse preciso. E era ali, entre os restos da feira e os sonhos dos filhos, que Maria plantava, dia após dia, o que mais tarde viria a florescer. Mas ela ainda não sabia. Ela só queria alimentar, só queria ver os filhos crescerem, só queria que algum deles, algum dia, quebrasse o ciclo. Entre os 5 filhos de Maria, Rafael era o do meio. Não era o mais falante, nem o mais levado, mas era o mais quieto. Quieto daquele jeito que parece estar sempre pensando. Observava tudo. A mãe se preocupava às vezes, achava que ele era triste demais. Mas Rafael não era triste, ele era atento. Enquanto os irmãos corriam ou brincavam com o que inventavam, Rafael gostava de sentar perto do fogão a lenha e ver a mãe cozinhar. Ficava olhando ela cortar as partes boas do tomate quase podre, bater com cuidado as folhas de couve murcha para tirar poeira, tirar bicho dentro da laranja com a ponta da faca. E mesmo com tudo tão feio, o que ela fazia ainda tinha cheiro de amor. Rafael cresceu assim, entre panelas barulhentas e feiras silenciosas. Acompanhava Maria muitas vezes na caminhada até o fim da feira. Ia ao lado dela sem falar muito, mas vendo tudo. Os pés dela feridos, as mãos calejadas, o suor no rosto, o jeito que ela se abaixava para catar as coisas e ainda pedir desculpa por estar ali.
Ele não entendia por que o mundo tratava a mãe dele daquele jeito, mas entendia que ela era forte. Forte de um jeito que ninguém via. Começou a reparar também nos feirantes, cada um com o jeito. Tinha o que sorria para a mãe, o que virava o rosto, o que jogava restos no chão de propósito e o que dava uma fruta só para o menino não sair de mãos vazias. Ele memorizava tudo. Um dia viu uma senhora levar 5 kg de maçã e pagar caro. No minuto seguinte, viu o mesmo feirante jogar no lixo uma caixa de maçãs que estavam amassadas. Rafael não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Naquele dia voltou para casa com a mãe, mas carregando uma pergunta. Por que jogam fora o que ainda dá para comer? À noite, enquanto os irmãos dormiam no mesmo colchão, ele cochichou para a mãe. Se me deixarem vender, eu consigo trazer dinheiro para a senhora. Maria olhou para ele, surpresa. Vender o que, menino? E ele respondeu, calmo. O que os outros jogam fora. Ela sorriu, pensou que era coisa de criança. Mas ele já tinha entendido o valor daquilo que ninguém queria. Nas semanas seguintes, Rafael começou a ajudar de verdade. Era ele quem pedia para os feirantes os restos, com jeitinho, educação, respeito. Os feirantes começaram a conhecer o menino calado que carregava as sacolas da mãe e sempre dizia obrigado. Um deles disse um dia, esse menino vai longe. E Maria, que ouvia de longe, apertou o peito. Quis acreditar, mas o mundo já tinha batido tanto nela que era difícil esperar. Numa manhã abafada de sábado que tudo começou a mudar. Um feirante jogou fora 2 caixas de tomate que estavam um pouco moles. Rafael olhou aquilo como se estivesse diante de um tesouro. Olhou para o homem e disse, posso levar? O feirante riu. Se quiser, leva tudo. Ele levou, lavou, separou os melhores, pegou saquinhos plásticos que estavam guardados em casa e colocou os tomates em porções pequenas. Foi até o portão. Ficou ali parado, tímido, e quando uma vizinha passou, ofereceu. É tomate, tia, tá bom para hoje. Posso vender por R$1 o saquinho. Ela comprou, depois outra, e mais uma. Naquele dia, Rafael fez R$6. R$6 suados, limpos, honestos. Voltou para casa e entregou na mão da mãe. Maria ficou parada, olhando aquele dinheiro como se fosse ouro. Não era o valor, era o gesto, era a coragem. Era a primeira vez que alguém na casa trazia dinheiro com o próprio esforço. Ela chorou, chorou sem vergonha, abraçou o filho como quem abraça um milagre e disse baixinho, você vai longe, meu filho. Você vai mais longe do que eu fui. E ele respondeu apenas, a gente vai, mãe. Primeiro dia em que vendeu o tomate no portão, Rafael não parou mais. Aquilo que parecia uma brincadeira virou compromisso. Toda semana ele acompanhava a mãe na feira, mas agora não só como ajudante. Ele estava em busca de mercadoria. Começou a separar o que podia reaproveitar. Pegava bananas que ainda estavam boas por dentro, batatas feias por fora, mas firmes por dentro, cebolas que só precisavam de casca nova. Enchia as sacolas com o que o mundo chamava de lixo, mas que ele já via como chance. Chegava em casa e fazia como a mãe sempre ensinou. Lavava tudo com cuidado, separava por tipo, tirava o que estava ruim, cortava os pedaços machucados. Com os melhores, enchia sacolinhas e escrevia o nome de cada item com caneta esferográfica em papel de pão. R$1, maçã madura. R$2, batata cozida. Usava fita adesiva para grudar no saquinho. E com tudo pronto, ia até o portão. O portão da casa de Maria era velho, de ferro enferrujado, com pintura desbotada. Mas virou o balcão. Ele colocava uma caixinha de madeira em cima de 2 tijolos, abria um pano limpo e ali montava o que chamava de minha barraquinha. Sem toldo, sem vitrine, sem frescura. Só ele, sua honestidade e os produtos que ninguém queria, mas que agora ganhavam nova vida. No início, a vizinhança achou estranho. O filho da Maria tá vendendo coisa do lixo? Cochichavam.
Mas aos poucos começaram a ver que os produtos estavam limpos, frescos, usáveis. E o preço? Quase de graça. Era comida boa por um preço que cabia no bolso de quem também não tinha muito. Uma vizinha comprava 2 vezes por semana. Outra mandava a neta buscar 2 bananas e um tomate. E assim, de saquinho em saquinho, Rafael foi ganhando confiança, clientes e respeito. A comunidade inteira sabia quem era ele. O menino da feira, o filho da Maria, o calado, o esforçado, o educado, aquele que nunca reclamava, mesmo quando chovia e a água levava tudo, que arrumava tudo de novo no dia seguinte, que entregava o troco certo, que sorria, mesmo com o rosto cansado, e principalmente, que fazia aquilo por amor à mãe. Com o tempo, Rafael começou a guardar parte do que ganhava. Comprou uma balança usada num bazar, comprou uma caixa de feira de madeira e pintou com tinta velha. Escreveu com pincel "Promoção do dia" e ali começou a colocar o que estava mais maduro. Aprendeu rápido que tinha que girar o estoque. O que não vendia num dia virava sopa, que ele mesmo oferecia de porta em porta no dia seguinte. Ele não desperdiçava nada, nem o alimento, nem o esforço. Enquanto os amigos da escola sonhavam com um celular novo ou roupa de marca, Rafael sonhava com um espaço de verdade, onde ele pudesse vender sem chuva, sem poeira, sem depender do portão. Ele queria uma loja, mas não uma loja qualquer. Ele queria um lugar onde as pessoas pudessem comprar barato, comer bem e serem respeitadas, mesmo que só tivessem R$ 2 no bolso. E Maria observava tudo, às vezes da janela, às vezes em silêncio, enquanto lavava roupa ou passava arroz no escorredor. Ela via o menino crescer em atitude, em foco, em fé. O mesmo menino que nasceu no chão da sala, sem parteira, agora falava com fornecedores, fazia conta, pesava fruta. Às vezes, ela tentava entender de onde ele tirava tanta determinação. Mas no fundo ela sabia. Era fome, era ausência, era amor. Tudo misturado. Na vizinhança, os boatos mudaram. Agora diziam: aquele menino vai ser dono de mercado. Outros falavam: com esse jeito, ele vai mais longe que muito doutor. E Maria sorria, sem dizer nada, porque ela sabia que Rafael não queria status. Ele só queria mudar o destino da família. E estava começando, bem ali. Mas Rafael não parou. Toda semana, ele catava os restos da feira e vendia no portão. E com o passar dos meses, aquele portão se transformou num ponto de referência. Não tinha placa, nem CNPJ, mas todo mundo conhecia. Era ali que o povo simples conseguia comprar comida por um preço justo. Era ali que a senhora da casa de 3 cômodos conseguia encher a panela por R$5. Era ali que uma mãe sozinha comprava 2 bananas e um tomate para o filho lanchar. Mas Rafael queria mais. Não por ambição, mas por necessidade. A estrutura era improvisada. Se chovia, ele perdia tudo. Se fazia sol demais, as frutas estragavam. Quando o vento vinha forte, a lona voava e ele tinha que recomeçar. Ainda assim, não desistia. A cada venda, ele guardava uma parte. Tinha uma lata escondida embaixo da cama, onde colocava cada moedinha separada. Para a loja, ele dizia. A loja ainda era sonho, mas já morava no coração dele. Foi então que o inesperado aconteceu. Seu Alfredo, um vizinho antigo, dono de um pequeno depósito de materiais de construção que estava fechado havia anos, chamou Rafael num fim de tarde. O menino, suado, estava varrendo a calçada quando ouviu: "Rafael, vem cá um minuto." Ele foi. Seu Alfredo não enrolou. Disse que vinha observando o esforço do menino fazia tempo,
que lembrava do pai dele e que, diferente do pai, Rafael era trabalhador. Disse que o espaço do depósito estava parado e que, se Rafael quisesse, podia usar. Não precisava pagar nada no início, só a manter limpo. Se desse certo, depois eles combinariam alguma coisa. Rafael travou. Ficou mudo. Olhou para a porta enferrujada do depósito e depois para o velho. Não conseguia acreditar. Era a chance que ele sonhava. Só respondeu com os olhos marejados: "Eu quero sim, senhor, muito." Voltou para casa correndo, contou para a mãe. Maria chorou na hora. "Meu filho vai ter loja! Meu filho vai ter loja!" No dia seguinte, Rafael limpou o espaço sozinho. Tirou teia de aranha, varreu o chão, lavou a parede, consertou o que pôde com as próprias mãos. Usou tinta velha, pedaços de madeira, pregos tortos e vontade de vencer. A loja era pequena, escura, com piso rachado e parede mofada. Mas aos olhos de Rafael, era um castelo. Era o lugar onde ele ia escrever uma nova história. Com o que tinha guardado, comprou uma prateleira usada, um caixote de feira e uma balança digital velha que ainda funcionava. Pegou uma cartolina e escreveu à mão: "Sacolão Esperança, comida boa por preço justo." Colou na porta com fita. Era oficial. Ele tinha uma loja feita do nada, uma loja que nasceu da dor, da fé e do lixo que virou pão. No primeiro dia, ele nem sabia o que esperar. Abriu o portão, arrumou tudo com cuidado, ficou em pé atrás da bancada improvisada, e os primeiros clientes vieram. Dona Nilda comprou abobrinha. Seu Jorge levou batata doce. Uma senhora que passava todo dia, mas nunca tinha parado, comprou banana. Um menino da escola veio comprar cebola para a mãe lanchar. Todos queriam conhecer a loja do menino, que começou com restos. No fim do dia, Rafael somou tudo e chorou. Não pelo dinheiro, mas porque sentiu que estava no caminho certo. Aquele lugar era pequeno demais para tudo que ele sonhava, mas grande o suficiente para tudo que ele já tinha vencido. Maria foi até lá no fim da tarde. Entrou, olhou tudo e ficou parada. Encostou no balcão, olhou para o filho e disse: "Aqui não tem luxo, mas tem tudo." E Rafael respondeu: "Tudo começou com a senhora, mãe. Isso aqui é nosso." Naquela noite, ele não dormiu. Ficou desenhando num caderno como queria que o sacolão fosse no futuro, com mais luz, mais frutas, geladeira, freezer, caixa registradora. Mas uma coisa não mudaria: o nome. Sacolão Esperança, porque era isso que ele vendia, junto com a batata, a cenoura e a banana. Esperança. Os dias no pequeno sacolão passaram a ser diferentes. Rafael acordava mais cedo ainda, com a cabeça cheia de ideias e o coração pulsando de alegria. Todo santo dia ele abria a loja com as mãos firmes e a alma ansiosa. O cheiro dos legumes, misturado com a madeira antiga das caixas, a poeira da rua e o som da vizinhança ganhando vida, faziam tudo parecer um novo começo. Aquele depósito que antes era poeira e esquecimento, agora tinha cor, movimento e propósito. As primeiras semanas foram tímidas, mas firmes. A clientela começou a aumentar. Era gente simples, como ele. Dona Helena, que recebia aposentadoria no fim do mês e precisava economizar até o último centavo. Seu Arthur, que criava os netos sozinho e procurava sempre o mais barato. Gente que Rafael conhecia desde pequeno. Gente que via a mãe dele catando restos e agora via o filho dela vendendo com dignidade. Ele começou a oferecer pequenas promoções. 3 cenouras por R$2, uma sacola de batata por R$1,50, banana madura por 80 centavos o quilo. Tudo pesadinho, arrumado, limpo e, o mais importante, com respeito. Rafael olhava nos olhos dos clientes, ouvia histórias, segurava sacolas, ajudava no troco. Às vezes, se alguém não tinha o valor todo, ele dizia: "Leva, dona, paga depois." E muitos voltavam para pagar, porque ele conquistava confiança. E onde há confiança, há fidelidade. Com o tempo, começou a faltar braço. Ele não dava conta de tudo sozinho. Era compra, venda, limpeza, reposição, atendimento. Até que um dia, Maria apareceu mais cedo na loja.
Olhou para o filho cheio de caixas na mão, suor na testa e disse: "Me dá um pano que eu limpo esse balcão." E ali começou a segunda fase da virada. Mãe e filho, lado a lado, construindo algo que nenhum dos dois imaginava ser possível. Maria virou gerente sem saber que era. Arrumava os legumes como ninguém, organizava as prateleiras, conversava com as vizinhas. Tinha carisma, tinha história. As clientes confiavam nela. Sabiam que se a Maria dizia que a batata estava boa, é porque estava mesmo. Era o mesmo olhar firme de quem catava restos, agora de pé, limpa, cheirosa, de avental e sorriso no rosto. E Rafael olhava para ela com admiração. "Minha mãe é minha maior funcionária", dizia com orgulho. O dinheiro começou a entrar devagarinho. Em vez de moedas, agora ele via notas dobradas no fundo da caixinha. R$10, R$20, R$30 num único dia. Era pouco para quem via de fora, mas era muito para quem começou com nada. Com esse lucro, ele comprou 2 estantes novas. Depois, mandou fazer uma placa simples com o nome do sacolão pintado em branco e verde. Sacolão Esperança. Agora, quem passava pela rua via de longe. O menino do portão tinha uma loja. E tinha nome. A notícia começou a correr. Primeiro no bairro, depois no bairro vizinho. Gente de outras ruas começou a aparecer. Queriam conhecer o menino que vendia resto e agora tinha sacolão. E mais do que isso, queriam comprar, porque ali, naquele espaço simples, tinha um clima diferente. As pessoas se sentiam bem. Era como se estivessem comprando de um parente, não de um comerciante. Era acolhedor, era verdadeiro. Rafael começou a guardar mais dinheiro. Não usava nada com pressa. Toda compra era pensada. Todo investimento era pesado. Nada de luxo, nada de pressa. Só passo firme. Um dia, comprou um freezer usado. No outro, trocou a lâmpada do fundo por uma mais forte. Depois, conseguiu alugar uma segunda balança. E sempre, sempre agradecia. À noite, ele e a mãe sentavam na calçada com um caderno de capa azul. Anotavam quanto venderam, quanto sobrou, o que precisava comprar na próxima ida à feira. Às vezes ele dizia: "Quando a gente abrir a segunda loja..." E Maria sorria. Não dizia nada, mas dentro dela explodia de orgulho, porque ela sabia. Aquele menino com olhos atentos e alma velha tinha nascido para vencer. E ela era o chão onde ele plantou os pés. O sacolão virou símbolo, virou orgulho, virou ponto de encontro. Tinha fila na porta, tinha criança esperando fruta, até gente pedindo fiado com sorriso. E Rafael nunca esqueceu de onde veio. Ele dizia a todos: "Eu só vendo o que eu já comi. Eu só cobro o que eu pagaria. E eu só respeito porque fui desrespeitado demais." Naquela loja pequena, começou a nascer algo maior. Um legado, um movimento, um novo futuro. E o menino que começou com R$2 em tomate machucado, agora vendia esperança. De sacola em sacola, de história simples. As paredes ainda eram manchadas, o chão ainda tinha rachaduras. E o ventilador de parede fazia mais barulho que vento. Mas ali dentro havia mais do que frutas e legumes. Tinha dignidade, tinha gratidão, tinha o suor de um menino e o coração de uma mãe. Com o passar dos meses, Rafael percebeu que não dava mais para ignorar algo que ele via todos os dias. Outras Marias estavam passando pela mesma dor que a mãe dele passou. Mulheres com filhos pequenos, sacolas vazias e olhos cansados. Homens desempregados que chegavam ao sacolão contando moedas. Idosos que escolhiam entre comprar pão ou tomate. Gente que vivia com o mínimo e ainda assim tentava sorrir. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Uma moça entrou com 2 crianças. As roupas das meninas estavam sujas, o cabelo despenteado, e no colo ela segurava uma sacola plástica enrolada, tentando esconder a vergonha. "Tem alguma coisa por R$2?" perguntou, com a voz quase sumindo.
Rafael olhou para a sacola e viu que ela tinha juntado moedas de 10 e 5 centavos. Tinha exatamente R$ 2,15. Sem pensar duas vezes, ele pegou um saco de batata, 2 cebolas e 3 bananas bem maduras. Colocou numa sacola nova e entregou com um sorriso. "Leve isso aqui, tá todo fresquinho." A mulher tentou insistir, dizendo que só podia levar se fosse com o dinheiro que tinha. Mas Rafael segurou na mão dela, olhou nos olhos e disse: "Moça, um dia eu também catava resto. Hoje eu vendo. E o que me sobrou, eu quero dividir." Ela chorou. Ele também. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou pensando em quantas pessoas passavam fome no bairro, quantas crianças dormiam sem jantar, quantas mães, como Maria, já tinham feito sopa de casca de batata e arroz aguado com sal. Foi ali que nasceu uma nova ideia: a sacola solidária. A partir daquele dia, ele separava, no fim da tarde, tudo que estava perto de estragar, mas ainda estava bom. Montava sacolinhas e deixava penduradas do lado de fora do sacolão com um bilhete: "Se você precisa, pode pegar. Não precisa pagar. Só não desperdice." A primeira noite teve vergonha. A segunda, silêncio. Na terceira, a primeira sacola desapareceu. Depois a segunda. Em menos de uma semana, ele já não dava conta de montar. Algumas pessoas começaram a doar também. Gente simples deixava arroz, feijão, macarrão. Uma senhora que fazia bolacha caseira passou a entregar um pacote por semana. O bairro abraçou a ideia. E Rafael percebeu que tinha deixado de ser só um vendedor. Ele era agora um elo, um canal entre o que sobra e quem precisa. Um símbolo de que dá para crescer, sem esquecer de onde veio. Maria observava tudo com um orgulho calado. Às vezes ficava olhando o filho empacotar os legumes com carinho. Às vezes via ele tirando dinheiro da própria gaveta para ajudar uma mãe com criança no colo. E toda vez que ele fazia isso, ela lembrava de si mesma, ajoelhada na feira, catar restos para alimentar Rafael. Agora ele retribuía ao mundo com o que um dia o mundo negou a eles dois: dignidade. Certa vez um senhor chegou ao sacolão e disse: "Você não vende só comida, você vende respeito." E era verdade. No sacolão Esperança, ninguém era humilhado, ninguém era ignorado, ninguém era menor. O preço era justo, o atendimento era humano, e a alma do lugar era feita de verdade. E Rafael sabia que não precisava de luxo para fazer a diferença. Ele precisava só de memória. Memória da fome, memória da dor, memória da Maria. E assim, de gesto em gesto, o sacolão virou missão. Não mais só um comércio, mas um ponto de apoio, uma extensão do coração daquele menino que começou com um saquinho de tomate doado. O menino que nunca esqueceu quem foi. E por isso, nunca deixaria ninguém ser esquecido. Rafael nunca fez propaganda, nunca distribuiu panfletos, nunca colocou anúncio em rádio. Mas seu nome começou a correr mais rápido do que ele podia imaginar. Primeiro, foi uma professora da escola pública do bairro vizinho. Ela ouviu falar de um menino do sacolão que doava alimentos e tratava os clientes com respeito. Foi lá, comprou um pouco de abóbora e saiu encantada. No mesmo dia, fez uma postagem nas redes sociais. Contou a história, tirou uma foto da fachada simples com a placa escrita à mão e escreveu: "Em tempos de tanta injustiça, ainda existe gente que vende com o coração." A publicação viralizou. Em menos de 24 horas, milhares de curtidas, centenas de comentários, gente perguntando onde ficava, como ajudar, como doar. E o que era apenas um sacolão de bairro virou manchete em grupos de bairro, páginas de bairro, influenciadores locais. No terceiro dia, uma repórter de uma TV local apareceu, sem avisar. Chegou, cumprimentou Maria, perguntou se o Rafael estava. Ele estava descarregando caixas. Quando viu a câmera, ficou sem reação.
Nunca pensou em ser notícia. A mulher explicou que queria contar a história dele, que aquilo inspirava, que o mundo precisava ouvir aquilo. Rafael, tímido, topou, mas pediu uma coisa: não fala só de mim, fala da minha mãe também. A repórter sorriu e disse que faria questão. A reportagem foi ao ar num domingo à noite. Mostrava o sacolão, as sacolas solidárias, os preços baixos, os clientes elogiando, a vizinhança contando de onde ele veio. E o mais importante, mostrava Maria contando como criou 5 filhos com o que achava no chão da feira. A TV mostrou a cena dela emocionada, dizendo: meu filho nasceu da fome, mas hoje alimenta muita gente. No dia seguinte, o sacolão amanheceu com fila. Gente de longe, gente que nunca tinha pisado naquele bairro. Gente com câmera, gente com caderno de anotações, gente com lágrimas nos olhos. Rafael manteve a mesma postura. Atendia todos, sorria, conversava, pesava com calma e continuava colocando sacolas solidárias na porta. Só que agora eram dezenas. Doações vinham de todo lado. Comerciantes da região passaram a doar. Um supermercado da cidade doou frutas. Um produtor rural trouxe caixas de alface. Um feirante que antes não dava nada, agora ligava e dizia: tem como buscar aqui? Rafael não rejeitava nada. Tudo que podia ser aproveitado era separado, higienizado, empacotado. A loja parecia pequena demais para tanta solidariedade, mas ele não queria mudar de lugar. Aqui é onde tudo começou, dizia ele. E ali ficou. Maria passou a abrir a loja sozinha às vezes quando ele precisava sair para buscar doações. A comunidade passou a se organizar. Voluntários ajudavam a empacotar. Uma vizinha criou um caderninho de famílias mais necessitadas. Um menino começou a desenhar cartazes com frases bonitas e colar na parede da loja. O sacolão virou ponto turístico, virou referência, virou exemplo. Mas para Rafael, ainda era só o lugar onde ele vendia com verdade. Quando perguntaram numa entrevista como ele via tudo aquilo, ele respondeu: eu só queria que ninguém mais tivesse que passar o que a minha mãe passou. O resto veio com o tempo. E é assim que ele continuava. Simples, firme, grato, porque ele sabia que quando a humildade conduz, a vitória não parava mais. O lugar que antes era pequeno e até escuro, agora vivia cheio de gente, cheio de sacolas, cheio de histórias. As filas dobravam a calçada, os vizinhos passaram a ir em horários alternados, os produtos mal chegavam e já estavam sendo levados. Rafael anotava tudo num caderninho. Sabia quanto vendia por dia, quanto gastava, quanto sobrava. E embora ainda não fosse muito, era suficiente para manter o sonho de pé e alimentar outras famílias além da dele. Mas com o aumento da demanda, começaram a surgir os desafios. Ele já não dava conta de tudo sozinho. A mãe ajudava no que podia, alguns vizinhos também, mas Rafael sabia, se quisesse continuar crescendo sem perder a essência, precisava se organizar. Foi então que surgiu a oportunidade. Um amigo de infância, que agora era motoboy, disse que um ponto comercial no bairro vizinho estava para alugar. Era uma antiga lanchonete que fechou na pandemia, tinha espaço, tinha estrutura simples, mas precisava de reforma. Rafael ficou pensativo. Nunca tinha saído do próprio bairro, nunca tinha administrado mais de uma loja, mas dentro dele havia uma certeza. Ou ele crescia agora, ou veria muita gente continuar passando necessidade sem conseguir atender. Contou a ideia para a mãe. Maria não escondeu o medo. Disse que tinham lutado tanto para manter aquela lojinha de pé que abrir outra podia ser perigoso. Mas depois suspirou fundo e disse: se for com honestidade, vai dar certo. Rafael não tinha o dinheiro todo para alugar e reformar, mas também não queria parar. Foi até um banco popular da comunidade, apresentou o plano, levou o caderno com as anotações das vendas, mostrou fotos, vídeos, depoimentos dos clientes. O gerente olhou tudo em silêncio, depois disse: você tem crédito onde importa, na confiança.
Liberaram um pequeno empréstimo, era o que ele precisava. Com a ajuda de amigos, pintou as paredes, lavou o chão, arrumou as prateleiras antigas. Comprou caixas novas, uma balança extra e revezava entre uma loja e outra. A nova unidade foi inaugurada com arroz doce e suco natural. Sem fita, sem balões, sem banda, só com verdade. E no letreiro, o mesmo nome, Sacolão Esperança. Agora em 2 endereços. O povo do bairro vizinho agradecia. Gente que andava até meia hora para ir na primeira loja agora tinha comida acessível na porta de casa. E Rafael mantinha tudo igual. Mesmos preços, mesma simplicidade, mesma sacola solidária na porta. Maria continuava na loja original gerenciando como ninguém. Os outros filhos também começaram a ajudar. O mais velho fazia entregas, o mais novo cuidava das redes sociais. Era uma família transformada. Mas com o crescimento vinham as dúvidas. Será que ele conseguia manter o padrão em 2 lugares? Será que conseguiria manter a essência, a humildade, o propósito? Rafael pensava nisso toda noite antes de dormir. E sempre chegava à mesma conclusão. Enquanto ele lembrasse do que a mãe passou, enquanto ele sentisse na pele a dor da fome, ele não se perderia. E foi assim, com humildade, com fé, com passos firmes e pés no chão, que Rafael abriu a segunda porta do Sacolão Esperança. Não como um empresário qualquer, mas como um filho da luta, um sobrevivente do descaso, um menino que decidiu transformar rejeitos em reconstrução. O nome Sacolão Esperança já tinha ultrapassado as fronteiras dos bairros. Agora era citado em entrevistas de rádio comunitária, aparecia em reportagens curtas na TV e circulava pelas redes sociais como exemplo de superação e impacto social. Gente de longe vinha conhecer o tal menino que começou vendendo o que os outros jogavam fora e agora ajudava a alimentar famílias inteiras. Mas Rafael continuava o mesmo. Roupa simples, caderno no bolso, olhos atentos e postura humilde. Um dia, enquanto descarregava sacos de batata, recebeu a visita de uma moça que disse ser coordenadora de uma escola pública. Ela contou que conhecia sua história e queria convidá-lo para conversar com os alunos no projeto Histórias que Inspiram. Rafael ficou sem jeito. Nunca tinha falado em público. A moça insistiu. Disse que os alunos precisavam ouvir alguém real, alguém que veio de onde eles vieram. Ele pensou por alguns segundos, depois disse sim. A palestra foi marcada para a semana seguinte. Quando chegou o dia, Rafael vestiu a melhor camisa que tinha, a calça menos surrada, prendeu o cabelo e levou uma sacola com legumes, como um símbolo do que ele era. Chegou na escola e sentiu um aperto no peito. Era a mesma onde estudou quando criança, a mesma onde foi chamado de pobre pelos colegas, onde foi zombado pelo tênis furado, pelo lanche ausente, pela mochila remendada. Respirou fundo e entrou. A diretora o reconheceu na hora. Era a mesma mulher que um dia, quando ele chegou com os pés sujos de terra, mandou ele voltar para casa e só entrar limpo. Agora o recebia sorridente, elogiando seu trabalho, dizendo que era uma honra. Rafael sorriu de volta, mas não esqueceu. Foi levado até o auditório, onde mais de 100 alunos esperavam. Ele subiu ao palco improvisado, respirou fundo e começou a falar. Contou sua história, sem florear. Falou da feira, da fome, do portão, da vergonha, das moedas de centavos. Falou da mãe, das sacolas, dos tombos e das lutas. Disse que começou vendendo tomate amassado e hoje gerava emprego. Disse que vendia respeito junto com a fruta. Disse que ninguém é pequeno demais para sonhar. No fundo da sala, um homem levantou. Era um ex-colega da escola. Na infância, ele zombava de Rafael todos os dias. Chamava de catador de lixo. Agora, emocionado, pediu a palavra. Diz que se arrependeu de tudo, que viu Rafael na TV e não acreditou, que pediu desculpas.
Rafael apenas respondeu: naquela época você ria do meu presente. Hoje você respeita o meu passado. O mundo gira. Os alunos aplaudiram. Muitos choraram. Ao fim, vários jovens foram até ele. Queriam tirar foto, abraçar, agradecer. Diziam que agora haviam sentido na luta, que queriam começar algo, que se sentiam capazes. Rafael saiu dali mais leve. Tinha enfrentado um fantasma do passado e saído maior. Maria, quando ele contou, apenas disse: você venceu, meu filho, mas não perca a essência. A gente veio do chão. E ele sabia. Era o chão que dava firmeza e era do chão que ele nunca sairia. Depois da Por mais palestra alto na que a escola, vida o levasse. Rafael voltou para casa diferente. Sentia que algo dentro dele tinha mudado. Não era sobre fama, nem sobre prestígio. Era sobre propósito. Ele viu nos olhos daqueles alunos a mesma fome que sentia quando era menino. Fome de comida, mas também de esperança. Aquela experiência mexeu com ele de um jeito que nenhuma venda, nenhuma reportagem, nenhum elogio tinha mexido antes. Nos dias seguintes, o movimento no sacolão continuou intenso. As duas unidades operavam no limite. Maria estava mais ativa do que nunca. Os irmãos ajudavam na logística, os vizinhos participavam. E então surgiu o convite. Um empresário de uma cidade próxima assistiu à reportagem na televisão, foi pessoalmente conhecer Rafael e propôs abrir uma terceira unidade do Sacolão Esperança, desta vez numa região mais estruturada. Disse que ofereceria um espaço amplo, capital para investimento e equipe profissional. Rafael ouviu tudo em silêncio. Agradeceu, disse que pensaria com carinho. Mas à noite, ao conversar com Maria, falou algo que ninguém esperava. Antes de abrir a terceira loja, quero fazer algo que ninguém nunca fez aqui. Maria olhou com curiosidade e preocupação. O que você está pensando, meu filho? Rafael respondeu sem hesitar. Quero montar uma feira. Mas não uma feira comum, uma feira onde ninguém paga nada. Uma feira para quem não tem nada. Ela ficou em silêncio por um instante, depois sorriu, como quem entende o filho sem precisar de explicação. Nos dias seguintes, Rafael reuniu amigos, comerciantes, parceiros, vizinhos e voluntários. Explicou sua ideia: montar barracas simples na pracinha do bairro, encher de frutas, legumes, verduras, tudo de qualidade, tudo limpo, tudo com amor. E ninguém pagaria um centavo. Seria a primeira feira solidária da região. Muitos acharam loucura. Diziam que ia atrair gente demais, que ia faltar produto, que era perigoso. Mas Rafael manteve a fé. Disse: se um dia a minha mãe ajoelhou para catar resto, hoje a gente vai levantar cabeça para doar o melhor. A comunidade abraçou. Doações chegaram, gente ofereceu barraca, outros trouxeram caixas de feira. Um artista pintou um banner escrito Feira da Esperança, gratuita, digna para quem precisa. No domingo marcado, Rafael e a equipe montaram tudo antes das 7 da manhã. Quando o sol nasceu, já havia mais de 100 pessoas na fila. Famílias inteiras, crianças, idosos, grávidas, mães sozinhas, homens envergonhados, todos com sacolas na mão e olhar tímido. Rafael pegou o microfone e disse: aqui ninguém precisa explicar sua dor. Só precisa pegar sua sacola e levar para casa com dignidade. E assim começou, uma fila silenciosa que virava abraço. Gente levando batata, tomate, banana, cebola, gente chorando, gente dizendo obrigado com os olhos. Não havia caixa, não havia cobrança, só havia entrega. E no meio da praça, Rafael viu uma senhora, ajoelhada escolhendo uma abóbora, com tanto cuidado
que lembrou imediatamente da sua mãe. Aproximou-se e perguntou: "A senhora precisa de ajuda?" Ela levantou os olhos marejados e disse: "Não, meu filho. Só estou escolhendo com carinho. É a primeira vez que eu compro comida sem medo de não ter dinheiro." Rafael engoliu seco. Naquele momento entendeu que tinha feito a escolha certa. Quando a última sacola foi entregue, quando as barracas foram desmontadas, quando o povo foi embora com dignidade e gratidão, ele olhou para o céu e sussurrou: "É para isso que eu estou aqui." Maria, que observava tudo de longe, sentada num banquinho de madeira, apenas sorria. Ela sabia. O filho dela tinha nascido para transformar a dor em partilha. E agora, antes mesmo de pensar na terceira loja, Rafael já tinha a certeza de uma coisa: o que ele construiu não cabia mais em prateleiras. O sacolão Esperança era agora uma ponte entre o que sobra e o que falta, entre o que fere e o que cura, entre o que ele viveu e o que ele decidiu fazer com isso. Rafael ficou em silêncio por dias. Não por cansaço, mas por reflexão. Sentia que algo dentro dele havia mudado de novo. Ele viu com os próprios olhos que às vezes uma sacola de legumes pode valer mais que um prêmio, mais que um elogio, mais que um contrato. Ele viu crianças sorrindo com um pé de alface nas mãos. Ele viu mães agradecendo como se tivessem ganhado um tesouro. E viu a si mesmo naquela fila, anos atrás, quando só havia vergonha e esperança misturadas. A proposta da terceira loja ainda estava em cima da mesa. O empresário aguardava uma resposta. Mas Rafael sabia que, se aceitasse, teria que fazer isso à maneira dele. Chamou o homem para uma conversa. Sentaram numa padaria simples, num canto, com 2 cafés e um caderno na mão. Rafael foi direto. Disse que aceitava abrir a terceira unidade, mas com uma condição. Queria que parte dos lucros fosse destinada a um fundo fixo para ações sociais. Um valor reservado, todo mês, para bancar cestas básicas, feiras gratuitas, bolsas de estudo, reformas de casa, compra de material escolar. O empresário franziu a testa. Nunca tinha ouvido aquilo. Disse que isso podia comprometer o lucro. Rafael respondeu sem mudar o tom: "Se comprometer o lucro, a gente reduz o tamanho, mas o propósito não muda." O homem ficou em silêncio por alguns segundos, depois estendeu a mão. "Fechado. Vamos fazer isso do seu jeito." A terceira unidade foi aberta 2 meses depois, num bairro com mais movimento, perto de escolas, igrejas e pontos de ônibus. Era a maior das 3. Tinha espaço amplo, prateleiras largas, iluminação reforçada, até um balcão refrigerado para verduras frescas. No dia da inauguração, Rafael fez questão de convidar a comunidade da primeira loja. Vieram famílias, alunos, professores, feirantes, vizinhos. E ali, com todos reunidos, ele pegou o microfone e disse: "Esse sacolão não é meu, é nosso. É fruto do que vocês acreditaram. E a partir de hoje, parte de tudo que for vendido aqui vai voltar em forma de ajuda. Porque quando a gente cresce sozinho, a gente se isola. Mas quando a gente cresce junto, a gente transforma." Aplaudiram de pé, choraram. Maria, como sempre, estava lá, sentada na primeira fileira, de vestido florido, olhos brilhando, mãos apertadas sobre o colo. Quando Rafael terminou o discurso, desceu do pequeno palco improvisado, foi até ela, ajoelhou e disse: "Foi a senhora quem começou isso." Ela apenas acariciou o rosto dele e respondeu: "Eu só catei o que ninguém queria. Você é quem plantou." A terceira loja foi um sucesso, mas mais do que isso, foi a porta para algo maior. Rafael passou a receber pedidos de ONGs, de instituições, de comunidades ribeirinhas, de escolas públicas pedindo parceria. Ele começou a estudar formas de estruturar um instituto, e tudo com um princípio claro: ninguém fica para trás.
Cada unidade passou a ter um mural com fotos das ações realizadas, cestas entregues, feiras montadas, cartas de agradecimento. Uma senhora mandou uma carta escrita à mão, dizendo que graças à sacola solidária conseguiu alimentar os netos por uma semana. Um menino enviou um desenho de Rafael com um avental escrito "Herói da Feira". Tudo isso era fixado nos murais. Clientes novos se emocionavam, funcionários se inspiravam. Rafael fazia questão de explicar a cada contratado novo: aqui a gente não vende produto, a gente vende respeito. A comida é só o canal. E assim, o Sacolão Esperança virou mais do que comércio. Virou movimento, virou modelo, virou símbolo de que sim, é possível crescer com dignidade, com fé, com entrega e, principalmente, sem se esquecer de onde veio. Porque Rafael sabia que os pés dele, ainda que estivessem em loja bonita, ainda carregavam a poeira da feira onde tudo começou. O sucesso da terceira loja consolidou algo que Rafael já sentia no coração. O Sacolão Esperança não era mais apenas um comércio. Era um organismo vivo, pulsando por várias partes da cidade, alcançando casas, mesas, mães, filhos, idosos, jovens. E mais do que isso, era um canal direto entre o que sobra e o que falta, entre o que o sistema ignora e o que a solidariedade resgata. Mas, à medida que as ações sociais cresciam, Rafael percebeu que precisava organizar aquilo com mais estrutura. As doações aumentavam, os pedidos também. O número de pessoas atendidas já passava de 100 por semana. Era feira gratuita num bairro, reforma de cozinha em outro, compra de garro para uma senhora acamada, mochila escolar para uma criança da creche. E tudo isso era feito com caderno, caneta e coração. Mas ele sabia que precisava ir além. Foi então que, numa noite de sábado, depois de fechar a loja e jantar com a família, Rafael anunciou: "Vou fundar o Instituto Esperança." Maria olhou surpresa. Perguntou o que era isso. Ele respondeu com um sorriso sereno: "É um jeito de continuar ajudando, mas com mais força, com mais alcance, com mais gente junto." No dia seguinte, começou a pesquisar tudo o que precisava. Buscou o apoio de um contador amigo, de uma advogada que era cliente fiel do Sacolão e de uma pedagoga que já era voluntária nas feiras. Com a ajuda deles, elaborou o estatuto, definiu a missão, os objetivos, registrou no cartório, tirou o CNPJ e nasceu o Instituto Esperança. Não como um nome bonito num papel, mas como uma extensão viva da fé de Maria, da luta de Rafael, da dor que virou ponte. O Instituto passou a ser responsável por todas as ações sociais das lojas. Criaram um calendário mensal de feiras solidárias, montaram um pequeno escritório no fundo da segunda unidade. Rafael dividia o tempo entre gerenciar o estoque, atender clientes e organizar doações. Os irmãos ajudavam na logística. Voluntários da comunidade assumiram tarefas administrativas. Um jovem formado em design criou o logotipo, 2 mãos segurando uma sacola com um embroto verde nascendo. Era simples, simbólico, forte. Começaram também a firmar parcerias com padarias, hortas comunitárias, mercados e até escolas particulares que queriam contribuir. Com o Instituto, puderam montar cestas melhores, comprar diretamente de pequenos produtores, oferecer cursos rápidos de culinária com reaproveitamento de alimentos. Dona Rita, moradora do bairro, aprendeu a fazer hambúrguer de casca de banana e começou a vender na porta de casa. Seu Naldo, que vivia de bicos, ganhou uma bicicleta e virou entregador fixo do Instituto. Tudo com transparência. Rafael fazia questão de prestar contas, publicar fotos, mostrar onde cada doação ia parar. E sempre dizia: "Se a gente recebe com amor, a gente devolve com clareza." Maria ficava emocionada cada vez que chegava uma nova carta de agradecimento. Guardava todas numa caixinha de papelão ao lado da cama. Lia em voz alta, mesmo quando estava sozinha, porque para ela aquilo era mais que reconhecimento. Era cura. Era a certeza de que a dor dela lá atrás, ajoelhada na feira, tinha se transformado em missão.
E Rafael? Ele não parava. Já pensava em cursos profissionalizantes, em hortas comunitárias, em refeitórios solidários, mas sempre com um pé no chão e outro no coração, porque ele sabia que o Instituto Esperança não era dele. Era de todos que acreditaram que do resto nasce futuro. E que com verdade, suor e fé, até quem foi chamado de lixo Instituto Esperança pode florescer. mal havia como raiz. completado 6 meses de existência e já era pauta em diversos meios. Reportagens de TV local, matérias em sites de jornal, entrevistas em rádios comunitárias e até em portais de impacto social. O nome de Rafael começava a circular em espaços onde ele jamais imaginou estar. E o mais impressionante era que tudo isso não era por um grande faturamento, nem por uma inovação tecnológica, mas simplesmente porque ele havia decidido fazer o que muitos ignoram: olhar para quem o sistema não vê. Um dia, enquanto organizava uma doação de frutas vindas do interior, recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como organizadora de um evento estadual sobre empreendedorismo de impacto. Disse que havia conhecido o trabalho do Instituto por uma reportagem e que queria convidá-lo para ser palestrante num painel chamado Negócios que Transformam Vidas. Rafael travou. Nunca tinha falado para tanta gente, muito menos num palco onde sentariam empresários, investidores, políticos, jornalistas. A mulher explicou que o evento aconteceria na capital, num auditório moderno, com transmissão ao vivo, intérprete de Libras, buffet, crachás e toda aquela formalidade. Rafael respirou fundo e respondeu que precisava pensar. Desligou o telefone, contou para Maria. Ela olhou nos olhos do filho e disse: "Você já falou para quem mais importa. Agora é só repetir com o mesmo coração." No dia seguinte, ele confirmou presença. A viagem foi marcada. Um amigo da igreja emprestou terno. Outro emprestou um par de sapatos melhores. Mas Rafael manteve sua essência. Levou consigo uma sacola de pano com alguns dos legumes que vendia e um caderno velho, onde anotava as ideias do Instituto. Chegou ao evento e logo percebeu o contraste. Gente de paletó, relógio caro, celulares de última geração, discursos bem ensaiados. Quando anunciaram seu nome, ele subiu no palco sem slides, sem teleprompter, sem script, apenas com a sacola nas mãos. Olhou para a plateia lotada, respirou fundo e disse: "Essa aqui é a sacola que minha mãe usava para catar resto de feira." E foi com ela que tudo começou. O silêncio foi imediato. Rafael então contou sua história sem florear. Falou da fome, da feira, do portão, do sacolão, das sacolas solidárias, do Instituto. Mostrou o caderno, falou do mural de agradecimentos, da Feira da Esperança, das doações, dos cursos. Disse que não tinha faculdade nem MBA, mas que aprendeu a fazer conta dividindo comida em casa. Disse que não entendia de pitch, mas entendia de olhar no olho de uma mãe e dizer: "Pode levar, paga quando der." A plateia se calou. Depois aplaudiu. De pé. Durante o coquetel, empresários se aproximaram, pediram foto, ofereceram parceria, elogiaram a coragem. Um deles disse: "Você falou mais verdade em 10 minutos do que a maioria em 1 hora." Rafael agradeceu, mas logo tratou de voltar para casa. Não se sentia à vontade com o champanhe e canapés. Preferia a água do filtro e o cheiro da loja às 6 da manhã. Quando voltou, foi direto à loja matriz. Maria estava no caixa. Ele entrou, deu um beijo nela e disse: "Falei do nosso começo para um auditório inteiro." Ela apenas sorriu e respondeu: "O nosso começo é o que faz tudo isso valer a pena." E era verdade. Rafael sabia que podia falar para empresários, prefeitos, governadores, até para o presidente, mas que nunca perderia a conexão com a dona que chega com as moedas contadas ou com o menino que pergunta se pode pagar depois. Porque o maior palco de sua vida continuava sendo a calçada,
onde um dia ele colocou 3 sacos de tomate maduro sobre 2 tijolos e mudou, sem saber, o rumo da própria história. Alguns dias depois do evento na capital, o telefone do instituto tocou novamente. Era um assessor do governo estadual. Do outro lado da linha, a voz era formal, pausada, quase ensaiada. Disse que Rafael havia sido escolhido para receber uma homenagem especial. Uma homenagem pública por impacto social, desenvolvimento humano e empreendedorismo de base comunitária. Explicou que seria uma cerimônia solene, no teatro principal da cidade, com autoridades, convidados, cobertura da imprensa. Rafael ouviu tudo em silêncio. Agradeceu com humildade, mas antes de confirmar presença, fez apenas uma pergunta. Minha mãe pode subir comigo no palco? O assessor se atrapalhou. Disse que a homenagem era individual, que a solenidade tinha protocolo, que o cerimonial era rígido. Rafael então respondeu: se minha mãe não for comigo, eu não vou. Porque tudo o que vocês veem hoje começou com ela, com as mãos dela, com a fome dela, com a força dela. Esse prêmio não é só meu, é nosso. Silêncio do outro lado. No dia seguinte, o assessor ligou de novo e disse que o cerimonial havia sido ajustado. Maria seria incluída no protocolo oficial da cerimônia. Rafael sorriu. Quando contou para ela, ela arregalou os olhos. Menino, eu vou fazer o quê num palco cheio de gente importante? Rafael segurou a mão dela e disse: a senhora vai mostrar que quem vence não é quem tem muito, é quem ama muito. No dia do evento, Maria vestiu o mesmo vestido que usou na inauguração da 2ª loja. Cabelo preso com grampo, sandálias simples, unhas limpas. Não havia joias, nem maquiagem, nem vaidade. Apenas verdade. O teatro estava lotado. Luzes, câmeras, bandeiras. Rafael usava a mesma camisa do evento anterior, porque dizia que roupa não muda caráter. Subiram juntos no palco. Quando anunciaram seu nome, o apresentador leu um texto bonito, cheio de palavras rebuscadas, falando de superação, impacto e legado. Mas Rafael, ao receber a medalha, não disse nada de ensaiado. Pegou o microfone e falou com a voz firme. Essa mulher aqui do meu lado criou 5 filhos com o resto de feira. Lavava folha de alface no tanque e cortava parte podre de tomate para fazer comida. Quando todo mundo virou as costas, ela ficou de pé. Hoje eu recebo essa homenagem, mas ela é a minha fundação. Nada disso existiria sem ela. A plateia se emocionou. Alguns choraram. Outros aplaudiram. Maria tentou esconder o rosto envergonhada, mas Rafael segurou sua mão e a manteve de pé. Disse: é aqui que a senhora sempre mereceu estar, em cima do palco, sendo vista. Naquele momento, não era mais só uma cerimônia, era um ato de justiça, era a devolução simbólica de tudo o que foi negado a ela. A dignidade roubada nas filas da feira, nos olhares tortos dos vizinhos, nas noites em que dormiu sem comer, tudo aquilo agora voltava em forma de aplausos. Depois da cerimônia, enquanto todos faziam fila para cumprimentar Rafael, ele discretamente segurou Maria pelo braço e saíram pela lateral do teatro. Voltaram para casa a pé, em silêncio, como tantas vezes antes. No caminho, ele olhou para a mãe e disse: mesmo com medalha no peito, ainda prefiro o cheiro da feira. E ela riu. Disse que também, porque o palco podia ser bonito, mas era no chão da vida que eles aprenderam o que era resistência. E ali, naquela caminhada simples entre o teatro e a lar, Rafael confirmou o que sempre soube. Nenhum prêmio é maior do que honrar as raízes. E a raiz dele tinha nome, rosto, mãos calejadas e o coração mais forte que ele já conhecia. Foram de tranquilidade e rotina. Rafael voltou às lojas, aos atendimentos, às reuniões com o instituto, aos carregamentos de caixa, às visitas nas comunidades. Maria, como sempre, acordava cedo, varria a frente da loja matriz,
Arrumava os legumes com capricho e sorria para os clientes mais antigos como quem conhece cada um pelo nome e pelo tom de voz. Tudo seguia seu curso normal até que, numa manhã nublada de terça-feira, algo diferente aconteceu. Maria estava organizando uma caixa de beterrabas quando de repente parou. Levou a mão ao peito e se encostou no balcão. Um cliente percebeu que ela ficou pálida, suada, com um olhar perdido. Chamaram Rafael às pressas. Quando ele chegou, a mãe estava sentada no chão, segurando o próprio braço, tentando disfarçar a dor. É só um mal-estar, filho. Já passa. Mas Rafael conhecia aquele olhar. Não era cansaço, era medo. E imediatamente pediu ajuda. Levaram Maria ao hospital mais próximo. No caminho ele não falava. Segurava a mão dela com força e repetia em silêncio tudo o que não queria que acontecesse. Chegando no hospital, a internaram para exames. A pressão estava altíssima, o coração acelerado, o corpo exausto. Os médicos disseram que o corpo estava gritando por descanso. Ela passou dos limites, seu Rafael. Ela é forte, mas é humana. Ele ouviu calado com o coração em pedaços. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que podia perder a pessoa que mais amava no mundo. Ficou ali sentado no corredor do hospital, lembrando de tudo. Da primeira venda, do primeiro tomate, do primeiro carrinho, da primeira vez que ela entrou na loja com a sacola no braço e olhos marejados. Lembrou de quando dividiam arroz com casca de cenoura e faziam render a sopa da semana. Lembrou das noites em que ela escondia o choro e dizia, tá tudo bem, mesmo com o estômago vazio. Naquela madrugada, Rafael não dormiu. Ficou sentado ao lado do leito, segurando a mão da mãe. Ela acordava e dormia em ciclos curtos, mas quando abria os olhos e via o filho ali, apertava os dedos como se dissesse, ainda estou aqui. No terceiro dia de internação, os exames melhoraram. Os médicos disseram que era preciso repouso, mudança de rotina, pausa. Rafael ouviu e concordou com tudo. Ao voltar para casa com ela, colocou uma cadeira na frente da loja, fez um chá e disse, a senhora agora é diretora. Só observa, não pega peso, não varre, não sobe degrau. Maria riu, ainda fraca. Diretora do quê, menino? Rafael respondeu, da esperança da nossa história. Ela aceitou. Com relutância, mas aceitou. E ali, naquele novo papel de observadora, começou a ver o que ela havia construído sem perceber. Clientes entrando e dizendo, bom dia, dona Maria. Crianças entregando bilhetinhos com desenho. Funcionárias elogiando o jeito que ela ajeitava a caixa de tomate. Ela chorava baixinho e dizia, eu não sabia que tinha feito tanto. Rafael segurava sua mão e dizia, fez tudo, mãe. Tudo isso é a senhora. E assim, entre repouso e chá de erva doce, entre exames de rotina e visitas inesperadas, Maria foi se recuperando. E Rafael, mais do que nunca, entendeu que, por maior que fosse o instituto, por mais lojas que abrisse, por mais medalhas que recebesse, nada teria sentido sem ela. Porque Maria era mais que mãe. Era a origem, a semente, o ponto de partida de tudo aquilo. E ele sabia que, se um dia ela não estivesse mais ali, sua missão seria continuar fazendo com o mundo o que ela fez com ele, transformar o que parecia perdido em vida nova. Depois que Maria voltou para casa e passou a cuidar da saúde com mais atenção, Rafael percebeu algo que nunca havia parado para pensar com profundidade. As histórias não podem viver só na memória. Elas precisam de lugar, de corpo, de espaço onde possam continuar sendo contadas mesmo quando os protagonistas já não estiverem por perto. Foi numa noite qualquer, sentado na cozinha com Maria, que ele teve a ideia. Estavam jantando arroz com a abobrinha quando ela contou de novo a história de como conseguiu um saco de laranja quase podre na feira e fez render suco para todos os filhos. Ele sorriu e disse, a senhora já me contou essa 10 vezes. E ela, é que eu gosto de lembrar.
Rafael ficou em silêncio. Depois soltou: "Vou montar um lugar só para as lembranças, para nossa história, para ninguém esquecer de onde a gente veio." No dia seguinte, chegou mais cedo na loja matriz, olhou para um pequeno quartinho nos fundos que antes era usado como depósito, mediu com os olhos e pensou: "Vai ser aqui." Tirou caixas, limpou as paredes, mandou pintar de branco, instalou uma luz amarela suave, pregou prateleiras simples, pediu aos vizinhos doarem molduras usadas e começou a montar a Sala da Gratidão. O primeiro item que colocou foi uma foto amassada da barraca improvisada que usava no portão de casa, com 3 sacolas de tomate e o cartaz escrito à mão. Depois, emoldou a cópia da primeira nota fiscal do sacolão, datada quando ninguém acreditava que ele conseguiria manter o negócio aberto por 1 mês. Colocou também o avental velho da mãe, com manchas que não saíram nem com sabão e que cheirava a alface e sabedoria. Em outra parede, pendurou cartas escritas à mão por pessoas ajudadas pelo Instituto. Uma delas dizia: "Obrigado por me mostrar que comida pode vir com dignidade." Outra: "Ganhei uma cesta, mas recebi esperança." Fotos de feiras solidárias, da primeira entrevista, de clientes sorrindo com sacolas cheias, de crianças comendo banana na calçada, tudo foi colocado com cuidado, como se fosse uma galeria de arte, mas feita com barro, suor e lágrimas. Um banquinho de madeira ficou no centro, para quem quisesse sentar e olhar em silêncio. Do lado, uma caixa com papéis e canetas, onde qualquer um podia escrever sua própria história, deixar uma mensagem, uma lembrança. A sala logo virou ponto de parada para quem chegava. Alguns clientes passavam ali antes de fazer compras. Outros deixavam cartinhas, fotos antigas, agradecimentos. Uma senhora levou uma panela velha e escreveu: "Comprei o que coube aqui dentro. Agora trago ela para ficar aqui." Um jovem trouxe uma foto dele criança comendo fruta na frente da loja e escreveu: "Vocês mudaram minha infância." Maria visitava a sala toda manhã. Passava os dedos nos quadros, lia as mensagens, às vezes chorava baixinho. Um dia disse a Rafael: "Você fez uma capela da vida real." E ele respondeu: "É para a senhora e para todos que achavam que eram invisíveis." O espaço se tornou parte do sacolão. Não gerava lucro, mas gerava lembrança. Não vendia nada, mas entregava tudo. E Rafael sabia que, mais do que alimentar o corpo, era preciso alimentar a memória. Porque quem esquece de onde veio corre o risco de perder o caminho. E ali, na Sala da Gratidão, todo mundo se lembrava que tudo começou com o que o mundo descartava, que toda história tem raiz e que não importa onde você esteja agora, se for feita com verdade, sua trajetória pode ser o alimento que faltava na mesa. Quando Rafael chegou na loja matriz e encontrou um envelope pardo sobre o balcão. Achou que fosse mais um pedido do Instituto ou alguma notificação comum da prefeitura. Mas ao abrir e ler a primeira linha, sentiu o chão fugir por um instante. Era uma carta formal, timbrada, enviada por uma das maiores redes de supermercados do país. No texto, elogios ao impacto social do Sacolão Esperança, reconhecimento pela inovação no modelo de atendimento, pela fidelização comunitária e pela força de marca. E então, a proposta. A rede queria comprar os direitos sobre o nome, o conceito, as unidades e toda a operação. Ofereciam um valor que Rafael nunca tinha nem imaginado, somando todas as vendas da vida inteira. Era o tipo de oferta que mudava a vida de qualquer comerciante. Zeros e mais zeros, um contrato com promessa de expansão para dezenas de bairros, estrutura completa, marketing nacional. Mas ao final da carta, uma cláusula o fez engolir seco. Após a aquisição, o grupo reserva-se o direito de modificar a estratégia de atendimento, logística e público-alvo conforme critérios próprios. Rafael ficou parado, lendo e relendo. A carta queimava nas mãos. Saiu da loja, atravessou a rua,
Entrou na pracinha do bairro onde já tinham feito tantas feiras solidárias. Sentou no banco de madeira sob uma árvore e ficou olhando para o chão. Pensou em tudo. Pensou nos dias que vendia 3 bananas por uma moeda de 50 centavos. Pensou na primeira caixa que comprou fiado. Pensou na mão da mãe lavando folha murcha e dizendo: "A gente faz o que pode." Pensou em Maria na cadeira da loja, agora mais frágil, mas ainda cheia de brilho nos olhos. Pensou nas cartas da sala da gratidão e pensou no que diria a cada uma daquelas pessoas se aceitasse vender tudo para uma rede que jamais entenderia o que é entregar uma sacola cheia para quem não tem um tostão. Voltou para a loja, entrou na sala do fundo e ficou ali sozinho. Passou o dia inteiro em silêncio. Recusou entrevistas, desligou o celular, não falou com ninguém. À noite, reuniu a família e leu a carta em voz alta. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Maria foi a primeira a falar. "É muito dinheiro, meu filho. Mas dinheiro compra o que a gente faz com a alma?" Rafael sorriu com lágrimas nos olhos. "Não, mãe. Dinheiro compra loja, mas não compra história." No dia seguinte, respondeu a carta com um texto simples, direto e definitivo. Agradeceu o reconhecimento, disse que se sentia honrado, mas que o sacolão Esperança não estava à venda. O que nasceu do chão, da dor e da fé, não pode ser engolido por uma vitrine fria. O nosso lucro se mede em pratos cheios e olhos que voltam a brilhar. A resposta viralizou. Jornais, blogs, influenciadores comentaram. Chamaram Rafael de louco, de herói, de tolo, de sábio, mas ele não se importava com os rótulos. Continuava a fazer o que sempre fez: atender no balcão, conversar com Dona Lourdes sobre o preço da cenoura, carregar sacola para o seu Benedito até o portão, arrumar o mural do instituto, visitar as casas que precisavam de cesta básica, porque para ele o valor da sua história não cabia em cifra, cabia em continuidade. E mais do que nunca, Rafael tinha certeza. Podia até não ter milhões na conta, mas carregava na alma um tesouro que banco nenhum guardava. E isso ninguém comprava. Depois da carta de recusa, algo mudou dentro de Rafael. Não era orgulho, nem vaidade. Era clareza. Ele entendeu, de uma vez por todas, que o sacolão Esperança jamais seria apenas dele, e que se ele quisesse expandir, não era abrindo franquias frias, nem lojas com fachada bonita e alma vazia. Era formando gente. Gente que carregasse a mesma chama. Gente que entendesse o que significa entregar uma cebola com dignidade. Gente que tivesse vivido na pele a dor de abrir a geladeira e encontrar só um copo com água. Foi então que ele começou a pensar num projeto diferente. Algo que fosse além do instituto e das 3 unidades. Reuniu sua pequena equipe, os irmãos, voluntários, Maria, e falou em voz firme: "Vamos formar líderes comunitários. Vamos ensinar como plantar um sacolão onde ninguém acredita que pode nascer coisa boa." E assim nasceu o programa Raiz. A ideia era simples: escolher pessoas de diferentes bairros, de preferência jovens que tivessem ligação com a comunidade, e ensinar tudo, desde como montar uma banca, negociar com feirantes, calcular margem de custo, até como ouvir uma mãe sem julgá-la quando ela diz: "Hoje eu não tenho nada." Rafael abriu inscrições na internet e também espalhou cartazes feitos à mão nas igrejas, padarias, escolas públicas. A primeira turma teve 15 participantes, gente que veio de todos os cantos. Uma mãe solo de 30 anos, um rapaz que saiu da internação por dependência química, uma senhora de 50 que cuidava dos netos, uma jovem cadeirante, um casal que perdeu tudo numa enchente. As aulas aconteciam nos fundos da loja matriz, com quadro branco improvisado e mesa de plástico.
Rafael fazia questão de dar a primeira aula de cada módulo. Começava sempre da mesma forma. Levantava uma sacola velha e dizia: "Isso aqui é mais do que pano. É símbolo. Quem segura uma dessas com respeito muda o mundo." Ensinava com paciência. Dava exemplos reais. Contava erros cometidos. Fazia visitas com os alunos aos sacolões já existentes. Mostrava os bastidores, os acertos e os tropeços. Ao fim de 3 meses, os alunos tinham aprendido a fazer planilhas simples, atender com empatia, montar feiras solidárias e identificar necessidades reais em suas comunidades. E então, com a ajuda do Instituto, cada um recebia uma pequena estrutura inicial, uma tenda, 2 mesas, algumas caixas de legumes e um avental bordado com o nome Raiz, Sacolão Comunitário. O projeto virou notícia. Pequenas lojas começaram a surgir em vilas esquecidas, periferias, zonas rurais. Não tinham luxo, nem fachada chamativa, mas tinham alma. Cada nova banca trazia um retrato de Rafael e Maria com a frase: "Aqui também brotou esperança." Alguns tentaram dizer que era assistencialismo, outros acusaram de amadreísmo, mas quem vivia ali sabia. Era o único lugar onde se podia dizer: "Posso pagar semana que vem?" E ouvir: "Pode sim, leva com Deus." Maria acompanhava cada inauguração pelas fotos e dizia sorrindo: "Nosso tomate está virando semente no Brasil todo." Rafael seguia acompanhando de perto, visitando, orientando, corrigindo com carinho e firmeza. Dizia sempre: "A gente não quer formar donos de loja. A gente quer formar gente que transforma a rua em família." E assim, o Sacolão Esperança deixou de ser uma história local e virou um movimento. Um tipo novo de empreendedorismo, com cheiro de terra, coração de mãe e propósito de fé. E Rafael entendia, cada vez mais, que espalhar o que deu certo não era repetir o modelo, era multiplicar o espírito. E o espírito do Sacolão era um só: onde tiver fome, que haja acolhimento. Onde houver vergonha, que floresça dignidade. Onde o mundo vê resto, que a gente enxerga. Já havia formado sua segunda turma e os sacolões comunitários começavam a brotar em lugares onde antes só havia esquina, lixo e medo. Um dos pontos mais promissores era na Vila Esperança, um bairro esquecido, sem praça, sem escola boa, sem posto de saúde funcionando. Quem assumiu ali foi Leandro, um jovem de 22 anos, criado entre becos e sirenes, que perdeu o pai ainda criança e viu 3 primas entrarem no tráfico. Mas ele escolheu um caminho diferente. Quando viu o cartaz do curso colado no poste da igreja, sentiu que era para ele. Participou, se destacou, foi dos mais dedicados. Com o apoio do Instituto, abriu o Sacolão Raiz na garagem da avó. No começo, poucos acreditaram. Isso não dura uma semana, diziam. Mas ele persistiu. Vendia barato, anotava fiado, entregava nas casas, fazia feira solidária uma vez por mês e logo virou referência no bairro. Crianças iam lá depois da escola só para conversar, mulheres confiavam nele, homens pararam de beber no portão para ajudá-lo a descarregar as caixas, e foi aí que começou o problema. Em menos de 3 meses, Leandro virou alvo. Um dos donos do pedaço, um homem conhecido como Canela, chamou ele na rua e disse: "Tu tá tirando movimento, moleque. Esse saco de banana aí tá atrapalhando a firma." Leandro ficou em choque. Tentou explicar que só queria vender comida, ajudar o bairro, mas ouviu: "Ou você fecha isso aí, ou vai sumir." Assustado, procurou Rafael no dia seguinte. Estava pálido, tremendo, com o avental nas mãos. Contou tudo. Rafael ouviu calado, sentiu o sangue gelar. Sabia que não era brincadeira. Mas também sabia que se calasse ali, enterraria não só o sonho de Leandro, mas a esperança de toda a comunidade. Reuniu o conselho do Instituto naquela noite, disseram para esperar, para mudar o ponto, para não arriscar, mas Rafael levantou e disse: "Se a gente recuar agora, quem vence é o medo, e o medo nunca foi dono da nossa história." No dia seguinte,
Foi até a Vila Esperança pessoalmente. Entrou com o carro devagar, olhou nos olhos dos moradores, parou na frente da casa da avó de Leandro. Ele veio ao portão, assustado. "O que você está fazendo aqui?" Rafael respondeu. "Mostrando que você não está sozinho." Chamou alguns vizinhos, reuniu gente da igreja, comerciantes, mães da escola, explicou tudo com clareza, sem medo. "Estão tentando calar esse lugar porque aqui tem luz, e onde tem luz, a escuridão se incomoda." Organizaram uma vigília, montaram barraca na frente do sacolão, fizeram um mutirão de reforma na fachada, colaram cartazes de apoio. Uma professora aposentada fez bolo, um jovem músico tocou violão, e assim transformaram o medo em festa. A comunidade se uniu como nunca. Os dias seguintes foram tensos. O carro de Canela passou devagar 2 vezes, mas ele nunca desceu. Talvez porque tenha visto algo que não esperava. Um povo acordado, unido, de pé. O sacolão não só permaneceu aberto, como dobrou o movimento. Leandro voltou a sorrir. Rafael, ao voltar para casa, encontrou Maria sentada na varanda. Contou tudo. Ela olhou com os olhos marejados e disse: "Quando você era pequeno e eu dizia para você dividir o pão, era para isso que eu sonhava. Não era só comida, era coragem." E ele respondeu: "Foi a senhora que me ensinou a não abaixar a cabeça." Naquela noite, Rafael entendeu mais uma vez que proteger o que se constrói com amor exige coragem, que espalhar esperança é um ato político, que vender alface no beco é muitas vezes mais revolucionário do que qualquer discurso, e que quando o amor chega com sacola na mão, nem o medo tem força para expulsar. O sucesso do Sacolano Esperança e do Instituto Raiz se espalhava por toda parte. Não havia bairro onde o nome de Rafael não fosse citado com respeito. Mas, como toda história verdadeira, o caminho da esperança também tinha pedras, e uma delas veio disfarçada de progresso. Um novo vereador da cidade, recém-eleito, com promessa de modernizar o comércio popular, apresentou um projeto de lei que proibia a instalação de feiras comunitárias e pontos de venda improvisados em áreas residenciais. A justificativa era o reordenamento urbano e combate à informalidade. Mas quem conhecia a realidade por trás das sacolas de legumes sabia. Aquele projeto era um golpe direto contra tudo o que Rafael e sua mãe construíram com tanto esforço. A notícia caiu como bomba no instituto. Rafael leu o texto da proposta com os olhos marejados. "Querem acabar com as nossas raízes, mãe?" Maria respondeu com firmeza. "Então, planta mais fundo." No dia seguinte, Rafael convocou uma reunião com todos os líderes formados pelo instituto. Vieram de bicicleta, de ônibus, de carona. Trouxeram cartazes, cadernos, coragem. Montaram um mutirão de conscientização. Explicaram à população o que estava em jogo. Gravaram vídeos, fizeram lives. Rafael foi até a Câmara dos Vereadores com Maria ao seu lado, de cabeça erguida, avental no corpo, sacola nas mãos. Quando lhe deram 2 minutos para falar, ele disse tudo em um. "O que vocês chamam de bagunça é o que salvou milhares de pratos vazios. Quem nunca teve fome não entende o valor de um tomate murcho entregue com respeito." A comoção foi tão grande que a proposta não passou. Foi retirada antes mesmo da votação. Rafael não comemorou com festa, apenas olhou para Maria e disse: "Enquanto tiver alguém tentando apagar a história, a gente acende mais uma." Maria começou a apresentar sinais de cansaço profundo. A idade cobrava seu preço. O corpo, marcado por décadas de luta, agora pedia calma, silêncio, descanso. Rafael entendeu que havia chegado a hora de devolver tudo que recebeu dela em forma de cuidado. Comprou uma cadeira de balanço nova, plantou um jardim simples em frente à loja matriz. Fez questão de que ela não precisasse mais se preocupar com nada. Mas faltava uma coisa, um gesto final. Algo que honrasse não só a mulher que criou 5 filhos com restos de feira, mas também todas as mães que transformam o impossível em cotidiano. Foi então que Rafael decidiu. A loja matriz passaria a se chamar oficialmente Sacolão Dona Maria. Mandou fazer uma placa simples, com o rosto dela sorrindo, em preto e branco.
acima do letreiro. Quando revelou a surpresa, Maria chorou como nunca. Disse que não merecia tanto. Rafael respondeu: merece mais do que isso. Merece que o mundo saiba que tudo isso nasceu de uma mulher com coragem de carregar sacola vazia e esperança cheia. E naquele dia, o sacolão encheu como nunca. Não de frutas, mas de gente. Gente do bairro, da cidade, de longe. Todos queriam ver a tal Maria. Todos queriam agradecer. E Maria, sentada na cadeira, olhando o movimento com os olhos cansados, mas vivos, apenas dizia: foi Deus, só podia ser Deus. Essa é a história de Maria, uma mãe que criou seus filhos com o que outros desprezavam, e de Rafael, um filho que transformou cada fruto rejeitado em semente de esperança. Eles não tinham dinheiro, não tinham apoio, não tinham nome, mas tinham fé. E fé, quando regada com amor e coragem, floresce até no cimento. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Compartilha com alguém que precisa lembrar que o pouco nas mãos certas vira tudo. E claro, se inscreva no canal Ponto de Virada para mais histórias reais, fortes e emocionantes como essa. Porque aqui, cada história começa na dor, mas termina na superação. E o próximo ponto de virada pode ser o seu.